Muito bem, vamos dar continuidade aqui num papo muito interessante, dessa vez do lado mais empresarial, com o Adhemar. Aqui nós estamos aqui na sede da Life Hub e eu quero que o Adhemar conte para a gente como nasceu a Life Hub e por que ela existe hoje. Você sabe que eu sempre fui muito envolvido no ambiente de tecnologia. A minha própria especialidade médica, que é a radiologia, né, é uma especialidade muito afeita à tecnologia. E eu sempre tive uma participação muito ativa aqui no ecossistema de Florianópolis. Eu fiz faculdade aqui na Federal, em Florianópolis, né, mas fui para São Paulo fazer residência, mestrado, doutorado. E depois eu voltei em 2004, que era um momento que estava florescendo o ecossistema de tecnologia de Florianópolis, né? Inclusive o de saúde, né? E na clínica que eu trabalhava, todo abençoado que desenvolvia uma tecnologia de saúde queria levar lá na nossa clínica para mostrar. Os médicos mais velhos já não tinham paciência para receber a gurizada, né? Mostra lá para o Adhemar, ele acabou de chegar, ele gosta disso. E eu fui me integrando nesse ecossistema com a turma, né? Aí durante um tempo ajudando, dando pitaco, obviamente tudo de graça. Só que começou a me atrapalhar, Guga, começou a atrapalhar a minha carreira de médico, sabe? Porque na época não tinha videoconferência, você tinha que pegar o carro no meio do expediente e ir numa reunião numa empresa que te convidavam, né? E eu falei, pô, mas eu gosto tanto disso, E as né? pessoas têm que lembrar que médico ganha por consulta, tá? Por exame, né? Ou por exame, no teu caso. No fim do dia, se o médico não empreende, ele vende hora, né? Uhum. Então, isso é importante. Mas aí o que aconteceu, né? Eu falei, olha, eu vou começar a cobrar, né? Aí, de um dia para o outro, ninguém mais queria minha opinião para nada. Mas um ou outro, né, corajoso aí, quis. Né? E eu comecei a fazer algumas consultorias, elas foram aumentando, né? Depois de um tempo, eu fui convidado para ser head de saúde numa empresa de Big Data aqui do ecossistema. Mas lá em 2020, né, aí eu saí dessa empresa no final de 2019. E no final de 2019, alguns colegas que já trabalharam comigo, e nessa altura do campeonato já sabe quem é bom e quem não é, né? Vieram me convidar para a gente montar uma empresa. Né? Eu falei, olha, vamos... Eu lembro que era assim, perto do Natal, eu falei, olha, vamos, em janeiro a gente conversa, agora não tem o que fazer, né? Vamos amadurecer a ideia, em janeiro a gente conversa. Aí, ano novo, né? A gente tá cheio de energia, né? Vamos lá, vamos montar a empresa. Vamos conversar, vamos montar. Aluguei uma sala na CAT, tudo certo. Em março, pandemia. Não. Aí, exatamente, a gente começou em 2020, 2 meses depois, pandemia. Aí eu olhei e falei assim, olha, ou a gente desiste ou a gente acelera com tudo. Né? Aceleramos com tudo. E a gente foi a primeira empresa a criar um sistema de Big Data para monitorar todo o setor de saúde do governo estadual aqui em Florianópolis. Foi um trabalho gratuito, né? Naquele momento a gente utilizou até essa doação para testar o nosso algoritmo, para testar o nosso ecossistema de dados. Mapeamos leitos, respiradores, médicos, serviços de saúde e estruturamos a primeira... Naquele momento foi importantíssimo. Era importantíssimo. Né? Depois fomos para a Prefeitura de São Paulo, né? Fizemos o mesmo trabalho. O Índice Paulistano de Mobilidade foi a Life Hub que criou. Né? A gente cruzava dados de saúde com dados de movimentação de celulares, dados do Waze, dados da CET, da Companhia de Tráfego lá de São Paulo, dentro do mesmo Big Data, e o algoritmo gerava as áreas onde estava tendo um maior fluxo de pessoas e aí ações de prevenção eram realizadas naquela região. Né? Na época era o Bruno Covas, o prefeito. Mas não era a minha intenção ir para a área pública. Né? Eu queria focar o negócio no ambiente privado. Né? Aí, a partir de 2021, a gente focou 100% no ambiente privado, né? Oferecendo inteligência de mercado, né? Focando em inteligência de mercado, reunindo as informações do setor de saúde num único ambiente, de uma maneira estruturada, com curadoria e mantendo esses dados atualizados full time, né? Para criar produtos para as pessoas saberem como vender mais,
por um custo menor, né? Onde é que está o mercado de equipamentos? Onde é que está o mercado de venda de serviços? Onde é que estão os médicos? Onde é que estão as clínicas? Se eu sou um plano de saúde, eu quero vender para uma empresa. Onde é que são as empresas que eu tenho que vender? Onde é que estão as áreas de crescimento maior? Por exemplo, pega Santa Catarina, tem cidades crescendo num ritmo muito maior do que outras, né? Então, é lá que eu vou vender os produtos de saúde. Então, se for a decisão, esse é o lugar melhor para você vender. E a gente foi evoluindo, né? Então, aí atendendo grandes planos de saúde, atendendo indústrias de equipamentos multinacionais, né? Sempre com produtos de inteligência de mercado. Só que aí, quando a gente foi estruturar o setor de saúde suplementar, a gente começou na área pública, né, no SUS. Quando a gente foi estruturar o setor de saúde suplementar, eu falei assim, olha, gente, para entender a área de saúde suplementar, a gente precisa primeiro entender as empresas. Porque 82% dos planos de saúde são vinculados a empresas. Então ninguém entende o setor de saúde se não entender a saúde das empresas. Perfeito. Porque a saúde das empresas é que vai determinar o sucesso do setor de saúde suplementar. Ou seja, criou todo o processo, né, que é para poder dar um produto melhor. Guga, medicina é PIB, saúde é PIB. Né? Se você... E existe uma interdependência muito grande entre saúde e desenvolvimento econômico. Você precisa do desenvolvimento econômico para gerar riqueza para consumir uma medicina privada e você precisa de desenvolvimento econômico para gerar tributo para financiar uma medicina pública de qualidade. Então, saúde e desenvolvimento econômico são interdependentes, não tem jeito. Eu até brinco que eu tenho uma empresa de Big Data, mas se você quiser ter uma visão grosseira da distribuição dos serviços de saúde em qualquer lugar do mundo, é só você pegar uma foto noturna. Onde tiver iluminação, você vai ter mais atividade econômica e ali você vai ter mais serviço de saúde. Pode ter certeza que ali, onde tem a concentração de iluminação, em qualquer país do mundo, ali vai ter o maior número de serviços de saúde, hospitais, clínicas e médicos, exatamente ali onde as luzes estão concentradas, porque é uma relação quase que linear entre desenvolvimento econômico e o desenvolvimento de serviço de saúde. Você tocou um ponto importante, porque há alguns anos eu repito um pensamento, né, que eu digo que nós precisamos criar cidades ricas, porque cidades ricas é feito de gente feliz não adoece. É verdade. Né? Então, o efeito do gasto em saúde pública, e até na saúde privada também é melhor, né? Quer dizer, melhor qualidade também. E isso melhora todo o sistema da economia de uma cidade, de um estado, de um país. Né? Não, exato. E a gente depende do desenvolvimento econômico, não tem jeito. Então tem que desenvolver economicamente. Eu já fui presidente da Associação Catarinense de Medicina, né? E eu lembro que as minhas primeiras ações foi parcerias com a Federação das Indústrias, associações comerciais, né? Sempre levando essa palavra de estímulo, né, ao desenvolvimento econômico e mostrando, olha, a saúde, a gente precisa estimular o desenvolvimento econômico para que o meu setor se desenvolva. Né? Também, então, né? A gente sempre foi um parceiro, né? E aí o que aconteceu, né? Quando a gente começou a desenvolver a nossa plataforma na área, falei, olha, vamos estudar as empresas, né? Estudar as empresas para a gente entender o restante da cadeia, que são os planos, os serviços de saúde, os profissionais de saúde, a cadeia de fornecedores, né? Farma, indústria, serviços, né? Logística especializada, conservação e segurança especializada, né? Tudo que compõe crédito especializado, finanças especializadas, todos os serviços que compõem esse ecossistema tão rico. Só que o que a gente descobriu, e foi uma consequência quase que sem querer, as empresas que compram plano de saúde, elas também compram energia, compram serviços financeiros, compram construção civil. E a gente começou a vender a nossa plataforma para outros setores também. Então ela começou na saúde, né, e hoje ela já atende mercado financeiro, atende mercado de energia, né, por exemplo, todo o mapeamento de energia livre, a gente fornece inteligência de mercado para essas empresas e também para a área de construção civil. E como a gente trabalha com muitas fontes de dados, né, a gente trabalha com 17 mil fontes de dados. Nossa. A Lives Hub, ela começou com uma empresa de Big Data, e quando você trabalha com Big Data, tem uma skill que se chama interoperabilidade. Para você pegar essas 17 mil fontes
e deixá-las organizadas, interoperabilidade é uma capacidade indispensável. E naturalmente a empresa se desenvolveu nesse sentido. E quando você fala de interoperabilidade, quando você chega numa empresa, você encontra múltiplos sistemas, geralmente trabalhando isoladamente. Então nós começamos a chegar nas empresas com inteligência de mercado e começamos a integrar a inteligência de mercado em vários sistemas. E a consequência dessas integrações foi a criação de data lakes especializados nas empresas, que é a criação de estruturação. A estruturação de data lakes nas empresas é a base para as empresas consumirem de uma maneira mais racional a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é uma tecnologia de processamento. Né? Lembra dos princípios da computação, né? Input, processamento, output. Né? Então a IA ela é principalmente um processamento. Se a gente organiza o input, e aqui precisa ter gente especializada em Big Data e interoperabilidade, sim, exatamente. Você prepara a ou empresa... Ou a falta da informação, ou a informação errada, lá no final do processo vai dar errado também. Perfeito, exatamente isso. E se você prepara o input, né, a tua eficiência na utilização da IA explode. E aí você vai ter os outputs, que é o que te interessa. Quer melhorar a tua decisão, quer gerar ação, quer gerar prevenção em determinadas situações, né, que é o que a gente chama de agentes de IA, mas na verdade são automações e hiperautomações. Né? Então hoje a LifeShub é uma empresa de inteligência artificial, porque a IA ela permeia várias etapas do processo. Tem IA na área de estruturação de Big Data, tem IA na interoperabilidade, tem IA na manutenção desses dados ficarem o tempo todo atualizados, tem IA no processamento e tem IA na criação dos agentes de automação. Né? Então, hoje a gente está aí, felizmente, né, trabalhando com bancos, construtoras, empresas de saúde relevantes, planos de saúde, cadeias de hospitais, cadeias de clínicas, né? Indústrias de equipamentos, né? Justamente oferecendo essa tecnologia. E a LifeHub trabalha, eu sei porque quando ele entrou aqui, eu notei no braço dele, né? Que é algo importantíssimo hoje, não só para a questão de seguros e tudo mais, mas também para as pessoas, para as empresas. Como é que vocês chegaram, eu quero que você mostre, como é que você chegou nessa ideia e nesse produto que é uma tecnologia vestível que hoje é algo que vai cada dia mais avançar. Essa foi uma das maiores revoluções de dados da medicina moderna, porque, veja, a geração de dados antes era um monopólio de consultórios médicos, clínicas e hospitais. Né? Os médicos, as clínicas e hospitais tinham um monopólio da geração de dados. Porque e era desorganizado. Totalmente fragmentado. Desorganizado. Mas era assim, era centralizado nisso aí. Né? Se você queria saber a tua pressão arterial, você tinha que ir num serviço de saúde. Né? Se você queria saber a tua frequência cardíaca, queria saber informações de glicemia, informações das mais variadas, você necessariamente precisava ir até um centro. Hoje não. Hoje com os wearables você descentralizou a geração de dados. Né? Então, e as coisas estão evoluindo cada vez mais. Essa parceria da LifeHub com a Mormai, né, também é uma grande empresa aqui de Santa Catarina, ela surgiu porque nós queríamos desenvolver um projeto de Big Data com wearables, mas a gente tinha um princípio muito importante, que o wearable ele tinha que ser um conceito de saúde, ele não podia ser um conceito de doença. Você tinha que estimular o uso do wearable porque as pessoas... mudar a visão. Para as pessoas terem um incentivo à saúde e não um medo da doença. Porque outras iniciativas já foram tentadas antes, ligadas a plano de saúde, ligadas a hospitais, que não tiveram aderência para as pessoas. Né? Porque as pessoas acabam vinculando aquilo a algo ruim. Então, quando eu procurei o Morongo, que é o fundador da Mormai, eu falei assim, Morongo, esse tem que ser um projeto de saúde.
as pessoas têm que olhar um wearable como um presente, não como um vigia. Né? Então, né, elas têm que pensar na saúde como algo positivo, algo bom, algo alegre, algo feliz. Né? E uma informação que não tem ali medo, olha, cada dia mais. Olha, se você não usar, você pode infartar, se você não usar, você pode isso. Não é esse o sentido. Né? Então, ele adorou a ideia, né? A gente começou um projeto, né? A gente criou toda uma estrutura de Big Data para a gente poder organizar esses dados em nuvem, né? Vinculado ao celular, né? Através de um aplicativo, para que a gente possa utilizar, e mais do que isso, que a gente possa integrar diferentes wearables, né? Num mesmo aplicativo, né? Que hoje em dia você tem vários produtos aí disponíveis no mercado, mas aí você tem que ter um aplicativo para cada, né? No final do dia você tem 10 aplicativos para você olhar como é que está a tua saúde, né? Então não é a nossa ideia. E essa é uma tendência, na minha visão, é uma tendência de estímulo à saúde para as pessoas, seja no ambiente privado, individual, seja no ambiente corporativo, coletivo. Né? Eu acho que isso vai acontecer. E a gente fez questão de não ter monitor. Né? A gente fez questão de não ter monitor. Para que, porque quando você pega, por exemplo, um relógio, né, que tem WhatsApp, tem e-mail, né, às vezes você não está levando saúde para o pulso, está levando trabalho para o pulso. Então você não desliga, você está o tempo inteiro ali olhando. Então a gente Deixa eu fazer um parênteses assim. Eu caminho, principalmente no sábado e domingo, o smartwatch eu só uso agora nos finais de semana. Para eu caminhar, eu já tirei ele, eu já não uso mais. Exatamente porque estava toda hora olhando, até quantos passos deu, aquelas coisas. Não, eu não quero mais. Eu voltei pro analógico e ele disse assim, não, eu só quero saber a hora. Isso aí. Essa é uma tendência global, tá? Uma tendência global, a gente estudou isso. Então a gente está lançando a pulseira inteligente, vamos lançar o anel inteligente também. Né? Toda a tecnologia mais moderna, né, para a gente poder, e o mais importante, isso só é possível porque a gente domina toda a tecnologia de Big Data que a gente está fazendo. Então, não é o device. Esse device ele vai evoluir ano a ano, né? Mas essa é uma iniciativa de dados, né? Então, justamente para que as pessoas tenham acesso às informações e depois criar estratégias populacionais também. Eu vou cometer aqui uma heresia, né? Porque eu e o Ademar, nós fazemos parte de um clube de CEOs. Aí eu vou deixar uma provocação para o nosso presidente. Eu não vou dizer que ele não quer que ele nos escute, mas ele precisa escutar a gente. A gente podia testar no nosso clube e colocar para a gente, tá? Você sabe que eu estou falando de ti, né, Jean? Então, tu se liga. Né, a gente podia conversar com o Ademar aqui para trazer isso aqui. Eu não me incomodo de ser o ratinho branco do laboratório, não, porque para melhorar a vida da gente, melhorar as informações, melhorar o sistema e o negócio de um colega. Como nós estamos aqui, Jean, nós estamos perdendo tempo, tá? Eu acho bom tu começar a se virar aí, né? Mas assim, eu acho que isso é fundamental, Ademar, para que a gente possa melhorar as informações. É aquilo assim. Se você dá a informação errada, você acaba produzindo o resultado errado também. E aí, para corrigir, é muito mais danoso, muito mais custoso. Exato. Né? Mas nós temos uma questão nós estamos vivendo uma época de ética e privacidade. Sim. Como é que essas informações todas, como vocês protegem isso? Como é que as pessoas se sintam protegidas e privadas que isso não vaze e tudo mais? Não, esse é um dos pontos mais relevantes, né, da estratégia. Né? Nós temos um DPO residente, né, na empresa. Né? Nós seguimos estritamente todas as recomendações da ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, toda a regulação, né, que é extremamente complexa, né? E nós atendemos multinacionais, né, grandes empresas, né, que o nível de exigência é muito alto. Né? Eu brinco aqui que o pessoal, cada vez que chega um contrato novo com uma multinacional, é uma dor de cabeça enorme, porque são páginas e páginas e páginas de inquérito,
depois tem a gente tem que devolver as informações, depois tem visita, depois tem teste de segurança de dados e assim por diante. Então, essa inclusive isso é uma barreira de crescimento para as empresas, né? Porque hoje o nível de exigência está ficando tão grande que as empresas estão começando, se elas não têm, por exemplo, um contrato que financie esse investimento, fica muito difícil ela conseguir entrar nesse mercado, porque isso tem custos, né? Hoje, como a gente já tem múltiplos clientes, isso acaba sendo diluído, múltiplos grandes clientes, né? Mas realmente para as pequenas startups, isso tem sido à medida que cada vez vai ficando mais exigente, né? Isso acaba virando uma barreira de entrada até para as empresas, porque é complexa essa arquitetura de segurança, é complexa você ter que contratar pessoas específicas para cuidar disso. Exatamente. Você tem que estar respondendo questionários, testes o tempo inteiro pelos seus clientes, e é natural, né? E para a gente poder oferecer essa segurança de dados, não vazar dados. Agora, lógico, né? Pirataria, crimes, né? Isso todo mundo tá sujeito, né? Agora, a segurança, vamos dizer assim, na atividade diária, você tem aí uma série de requisitos que você precisa cumprir. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante também, porque a tecnologia, o vestível, ela vai estar o tempo todo coletando dados nossos aqui e tudo mais, como você comentou, né? Às vezes, hoje em dia se usa muito a questão do aonde está a concentração do Waze, né? Para você melhorar, às vezes até a mobilidade das cidades. Eu acho, inclusive, as nossas cidades estão um pouquinho atrasadas nesse ponto. Acho que tem que usar mais esse tipo de informação em empresas como a para entender isso, né? Até para prevenção, né? E correção de rotas. Literalmente que a gente precisa corrigir algumas rotas que a gente precisa achar atalhos que possam melhorar, né? A sociedade como um todo. Todo mundo precisa ter muito cuidado com a sua privacidade, e é bom quando você encontra uma empresa com um equipamento, né? Algo que seja vestível, e você sabe que você está protegido também. Exatamente. Né? Isso tem que ser preparado às pessoas, inclusive quem usa. Né? Sem dúvida. E a gente, no Brasil, quando vem de vez em quando eu recebo alguns amigos do exterior, né? Fica muito assustado aqui no Brasil a facilidade como as pessoas, a naturalidade como as pessoas pedem informações. Às vezes, para entrar num prédio, pedem teu CPF, teu endereço, tudo. Então, o Brasil precisa evoluir muito nessa questão de respeito à privacidade de dados, né? A gente tem ainda tem questões de segurança, né, naturalmente, que são relevantes, mas a questão de privacidade de dados é algo que ainda é bem desafiador no Brasil. Realmente são poucas empresas que têm esse nível de maturidade. Isso é perfeito. Agora, eu soube que vocês estão internacionalizando a Life Hub. É verdade. Como é que é esse movimento? Nós já tivemos contratos na Europa, contratos nos Estados Unidos, mas a gente está focando na América Latina, né? A gente está trabalhando principalmente Colômbia, Argentina e Chile, né? São países... isso foi uma consequência do próprio mercado dos nossos clientes, né? Geralmente os CEOs do Brasil cuidam da Latam, né? Então a gente acabava estendendo nossos contratos dentro dos próprios clientes. Naturalmente isso. Naturalmente. Então os nossos primeiros contratos nesses países vieram de multinacionais com sede no Brasil, que comumente o CEO cuidava da América Latina, né? Então a gente acabou estendendo. E aí, agora a gente está começando a vender organicamente, né, nesses países também para clientes não relacionados a clientes no Brasil. Né? Mas tem um plano de expansão ainda? Sem dúvida, não. 2026 a gente vai expandir bastante aí para esses países, né? E 2026 também estamos estruturando a nossa ida para os Estados Unidos. Legal. Ontem, inclusive, um cliente lá dos Estados Unidos me ligou, que é um mercado bem interessante. Eu acho que vai ter bastante sucesso lá. Até porque a questão de Big Data, de informação de dados, é algo relevante hoje para qualquer mercado. Exato. Né? Se você é CEO, se você é um diretor executivo de uma empresa, um C-level, um conselheiro empresarial, você precisa ter essa atenção,
né? As decisões já precisam ser baseadas em dados, né? Você não pode ser mais o achismo, né? Nós precisamos mudar um pouco essa mentalidade, né? E o Brasil ele tem uma característica que a saúde no Brasil tem um nível de complexidade muito alto, mas ela tem muitas semelhanças com o modelo americano no ambiente privado, né? E a gente tem uma vantagem competitiva, que a nossa mão de obra aqui ela é mais barata comparada com os Estados Unidos, né? Então, o Brasil hoje está numa janela de internacionalização de empresas de tecnologia. Acho que isso é importantíssimo. Para nós fecharmos esse bloco aqui da Life Hub, que eu achei interessantíssimo, né? Por isso que a gente veio conversar também aqui, porque a informação realmente aquele jargão que está se usando muito, né? Que dados é o novo petróleo, né? Eu não diria muito petróleo, porque petróleo eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter que parar de usar, porque ele é meio complicado para falar hoje, né? Mas o que você diria para as empresas, para os CEOs, para os C-Levels, né, para os empreendedores hoje, como utilizar a plataforma da Life Hub para melhorar as suas decisões? Eu acho que são duas grandes utilizações, né? A primeira é na inteligência de mercado, né? Você entender exatamente o mercado onde você está, onde você pode ter mais sucesso na aquisição de clientes com um menor custo, um menor investimento nessa aquisição dos clientes. O segundo é preparar a empresa para consumir da maneira mais racional possível a IA, né? Seja através da estruturação dos data lakes proprietários das suas empresas, quanto das automações e hiperautomações. Por quê? Se você não avançar rapidamente na preparação das empresas, das suas empresas, com automações e hiperautomações, você vai perder competitividade, porque o seu concorrente está investindo. Seguramente ele está investindo, né? E você não vai poder ter o mesmo gasto de folha que você tinha antes, apenas porque você não quis investir em automação e hiperautomação. Hoje, as automações e hiperautomações estão reduzindo o custo de pessoas, né, e estão criando novas funções para essas pessoas dentro das empresas, mas dentro do core, né? Hoje não faz mais sentido as empresas gastarem, às vezes, fortuna de uma maneira, às vezes até descontrolada, em tecnologias para agregar dados, para interoperar bases legadas, para preparar esse ambiente para consumir IA. Então, a gente tem uma oportunidade enorme com IA e eu vejo que as empresas não estão se preparando para consumir essa IA, né? Então, a Life Hub faz isso. Ela dá inteligência de mercado e ela prepara as empresas para consumir IA da melhor maneira possível. E onde que ela está consumindo melhor hoje? Nas automações e nas hiperautomações de processos. Perfeito. Eu tenho falado muito de que se você é CEO, C-Level, você é um empreendedor, não importa nem o tamanho, se você não entendeu minimamente sobre como usar a IA no seu negócio, daqui a 2 anos, ou você quebrou, você vai estar quebrado, ou você vai estar numa esquina qualquer e ninguém lembra que você está. As pessoas ainda vinculam muito, até por uma questão de popularização, né? A IA, as IAs generativas, né? Então, a tua empresa, incorporar IA na tua empresa não é usar o ChatGPT. Incorporar IA é você fazer automação de processo, você agregar base, você utilizar de maneira inteligente todo o conhecimento que está ali espalhado e bagunçado no meio dos sistemas que você usa na empresa. Perfeito. Neymar, muito obrigado pela conversa. Deixar o recado aqui para você. Não deixe de dar o like, né, compartilhar esse vídeo que você acha importante para todo mundo, tá certo? E nos vemos no próximo episódio. Guga convida. Tchau!